paz do Senhor, meu querido, minha querida, meu irmão, você que está ouvindo essa palavra, a palavra que nesse canal eu tenho colocado diariamente, a palavra de Deus. Qual o intuito? Glorificar o nome de Jesus através da sua poderosa palavra, para abençoar a sua vida, a sua casa, a sua família, todos que estão com você. Você que já aceitou a Cristo como Salvador, você que ainda não aceitou, que também seja abençoado por essa palavra e venha ser um cristão. Vamos meditar hoje no livro do profeta Daniel, no capítulo de número 1 e no capítulo de número 5. Vamos observar o versículo 8 e o 12 do livro de Daniel. Diz assim, capítulo 1, versículo 8, e logo após eu quero ler o versículo 12 do capítulo 1. Diz assim: E Daniel propôs no seu coração não se contaminar com a porção das iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Versículo 12, ainda do capítulo 1. Versículo 12. Experimenta, peço-te, os teus servos, e que 10 dias, e que nos deem legumes a comer e água a beber. Versículo 13 do capítulo 5 de Daniel. Capítulo 5 de Daniel, versículo 13, que nos diz assim: Então Daniel foi introduzido à presença do rei. Falou o rei, dizendo a Daniel: És tu aquele Daniel? Até aqui. Dizendo o rei: És tu aquele Daniel? Uma pergunta, correto? É uma pergunta. Queridos, o que vamos aprender com o livro do profeta Daniel no texto a qual estamos lendo, estamos meditando? Aprendemos algo muito lindo, porque Daniel, ele no versículo de número 8, diz que Daniel propôs no seu coração não se contaminar. Daniel achou melhor assim proceder, partiu de dentro. Ele decidiu, ele quis. Primeira coisa que eu aprendo, para que aconteça algo diferente na nossa vida, tem que vir de dentro. Tem que propor dentro do coração. As atitudes têm que ser sinceras, os atos têm que ser sinceros, a escolha tem que ser sincera, tem que vir de dentro. Eu quero ser cheio da graça de Deus. Eu quero ter conhecimento das coisas de Deus. Eu quero mudar as minhas atitudes, os meus atos. Eu quero ser diferente. Eu quero fazer coisas diferentes para Deus. Tem que partir de dentro. Primeiramente do coração. Daniel propôs no seu coração, ele assentou ali, não se contaminar. Se você quer ser uma pessoa diferente, cheia de Deus, tem que tomar uma atitude de não se contaminar com as coisas desse mundo, com aquilo que vai te afastar das coisas de Deus. Jesus certa feita disse: pelo fato da iniquidade se aumentar, o amor de muitos se esfriará. Iniquidade é tudo aquilo que te afasta de Deus. E observamos que no versículo 12 do capítulo 1, Daniel diz para ele, para o chefe dos eunucos: experimenta, peço-te. Ele fala 10 dias comendo legumes. O que significa esses legumes aqui? Esses legumes aqui, quero crer eu, que significa a parte espiritual da história. Daniel não estava comendo carne, Daniel não estava se alimentando com as coisas do rei, mas daquele rei, mas Daniel estava se alimentando
das coisas do Espírito Santo de Deus. Ele não estava adquirindo carne, não estava vivendo um período na carne, comendo carne, se alimentando a sua carne física com as coisas do mundo, mas ele estava se alimentando espiritualmente, como Jesus diz lá no capítulo 4 do Evangelho de João, que a sua comida e a sua bebida, aleluia, é fazer a vontade do Pai. Bendito seja o nome do Senhor. E Daniel pede para ele experimentar. Então eu digo para você, experimenta um tempo novo, experimenta se aproximar mais de Deus. Certa feita um pai disse para o filho: vamos passear? Esse filho: sim, pai. De repente o pai mostrou para ele no céu um avião, e o filho disse: papai, esse avião é tão pequeno, é tão pequenininho. Aí o pai dele disse: é verdade. Em outro dia o pai levou o filho em um aeroporto. Chegando lá, ele mostrou bem próximo do avião, ele mostrou para o seu filho. E o seu filho, ele não falou nada, esperou a atitude do filho. E o filho disse: pai, que avião grandão, que avião grande. Ele disse: é verdade, meu filho. Ontem ele só estava pequeno porque você estava longe dele. Hoje ele está grande porque você está próximo a ele, você está perto dele. Assim mesmo é Deus na sua vida. Experimente se aproximar de Deus, que ele será grande na tua vida. Enquanto ele estava longe de Deus, no sentido assim falando, Deus estaria pequeno dele, simbolizando esse avião. Mas quando ele se aproximou, o avião cresceu. Deus cresce na nossa vida enquanto nos aproximamos dele. No capítulo 5, no versículo 13, observamos de Daniel, observamos que o rei faz uma pergunta a Daniel: és tu aquele Daniel? Ou seja, tu és o mesmo Daniel? Tu és o mesmo que ora, tu és o mesmo que louva? Rei, para ele tem que ser sempre o mesmo. Amém? Eis-me aqui, estou aqui, fala comigo, enche-me da tua graça. Que Deus te abençoe com essa palavra. Experimenta, que você venha propor no seu coração, como fez Daniel, se alimentar da palavra, se alimentar do louvor, se alimentar do momento de adoração, se separar das coisas do mundo, fazer como fez Paulo. Paulo disse para nós pensarmos nas coisas do alto, nas coisas de cima, de onde Cristo está sentado à destra de Deus, não nas questões da terra. Que Deus te abençoe. Para pensarmos sim, como diz também Paulo em Filipenses, em tudo que é perfeito, em tudo que é virtude, em tudo que é louvor, se há alguma coisa boa, em tudo que é de boa fama e uma qualidade de características que ele apresenta, muitas coisas boas. E ele diz: nisto pensai. Pensai nas coisas de Deus. Aproxime-se de Jesus. Ele crescerá na tua vida. João 3,30, para encerrar, João Batista disse, no Evangelho, João diz: importa que ele cresça e que eu diminua. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.